Bom, pessoal, então vamos iniciar o exercício, né? O exercício do algoritmo simplex. Então, temos o texto. É um texto simples, pequeno, de certa forma. Então, nós vamos ler ele e tentar entender o que ele quer, certo? Então, uma pequena fábrica de móveis artesanais, madeira nobre, produz e vende dois tipos de cadeiras, a elegância e conforto. Então, o proprietário, Carlos Mendes, precisa decidir quantas unidades de cada modelo produzir no próximo mês. Carlos adquire a estrutura básica das cadeiras, os assentos e encostos, de um fornecedor externo, que pode entregar qualquer quantidade solicitada. Ele então adiciona almofadas e acabamentos para finalizar os produtos. Ambos os modelos utilizam o mesmo tipo de almofada, e Carlos tem em estoque apenas 200 almofadas para o próximo mês. As diferenças na produção estão no tempo de trabalho e no tecido utilizado. Cada cadeira elegância requer 9 horas de trabalho e 12 metros de tecido. Cada cadeira conforto requer 6 horas de trabalho e 16 metros de tecido. Carlos dispõe de 1.566 horas de mão de obra e 2.880 metros de tecido para o próximo mês. O lucro por unidade vendida é de R$ 350 para a elegância e R$ 300 para a conforto. Então, a pergunta que fica é: quantas cadeiras elegância e conforto devem ser produzidas para maximizar o lucro no próximo mês? Olha, temos o problema, temos a pergunta, temos os dados. Podemos então, a partir disso, montar o nosso modelo. Então, nós conseguimos enxergar algumas restrições, como na hora de trabalho, na quantidade de metro de tecido. Temos também a amostra, a função objetivo, com o lucro, certo? Então, vamos definir as variáveis. Então, vamos chamar a elegância de x1 e a conforto de x2. Vamos começar a construir o nosso modelo. Então, a nossa função z, a função objetivo, ela vai ser aquela função que nós fazemos com os valores de 350 e 300, que é o lucro por unidade vendida. Então, cada unidade de elegância tem um valor e de conforto outro valor. E a partir disso, nós temos a função objetivo, certo? Vamos então para as variáveis. As duas cadeias somadas têm que ser menor ou igual a 200, como vocês podem olhar na questão. Carlos tem em estoque apenas 200 almofadas para o próximo mês, e ambos os modelos utilizam o mesmo tipo de almofada. Então aqui nós temos a restrição de almofadas. Temos também a próxima restrição, que equivale ao quê? Vamos olhar na questão. 9, 6. Então, 9, 6, 9x1 é elegância, 6x2. Então, aqui são as horas, certo? A próxima restrição equivale ao tecido. Então, 12x1 mais 16x2 menor ou igual a 2.880. As três restrições mais a restrição de não negatividade, certo? Esse é o nosso modelo, está construído. Definimos a função objetivo, definimos as restrições, podemos seguir para o quê? Para a adição das variáveis de folga e igualar a função objetivo a zero. Então, igualamos a função objetivo a zero. Ficou aí o z menos o 350x1 menos o 300x2 igual a zero. E adicionamos as variáveis S1, S2 e S3 em sua respectiva restrição. Então é x1 mais x2 mais S1, ela vai ser igual a 200. Então nós transformamos as inequações em equações, certo? A próxima, que é 9x1 mais 6x2 mais S2, igual a 1566. E a última, que é a referente ao método de tecido. Sim, acho que é o método de tecido. Posso estar. Vamos conferir. É bom sempre conferir essas questões, certo? Então, 12 metros de tecido, 16 metros de tecido, está correto. Então, 12x1 mais 16x2 mais a variável de folga S3, que vai ser igual a 2.880. Ok? O próximo passo é montar essa tabela.
a gente viu na teoria como é que monta essa tabela. Então aqui a gente aplica. Então na primeira linha nós temos a função objetivo do modelo. Então por isso vocês vão ver o 1 equivalente ao coeficiente de z, menos 350 equivalente ao coeficiente de x1 e assim por diante. E as variáveis S1, S2, S3 e B, elas são zero. Não tem. A próxima linha é para a variável seguinte, a de x1 mais x2 mais S1. Então, x1, x2 e S1 é igual a 1 e o B é igual a 200. A próxima linha é a inequação, no caso aqui a equação, no caso a restrição, de 9x1 mais 6x2 mais S2. Então, para x1 é 9, x2 é 6 e S2 é 1. As demais variáveis serão iguais a zero, pois elas não estão aparecendo nessa restrição, nesta equação. E o B, claro, 1566. A última linha, também a última restrição, ela vai ter o quê? x1 vai ser igual a 12, x2 vai ser igual a 16 e o S3 igual a 1, o B igual a 2880. As demais variáveis serão iguais a zero. Após isso, vamos fazer o quê? Vamos pegar a coluna de B e dividir pela coluna de x1. Mas antes, lembre-se, acabei esquecendo, tem que encontrar o número pivô. O número pivô ele é referente ao menor valor da função objetivo, que nesse caso é o menos 350. Separamos a coluna x1, aí sim, pegamos a B e dividimos pela x1, gerando essa nova coluna, B por x1. Dessa coluna, vamos selecionar o menor valor, que é 174, que usamos e encontramos o elemento pivô, finalmente, que é 9. Dado isso, vamos definir aqui a nova linha pivô. Como a gente faz isso? Pegamos a linha pivô e dividimos cada elemento da linha pivô por 9, certo? Gerando então a nova linha pivô. Então dividimos 0 por 9, 9 por 9, 6 por 9, 0 por 9 e assim por diante, encontrando essa linha 0, 1, 067, 0, 0, 11, 0 e 174. Ok? Vamos seguindo. É, Após isso, nós vamos fazer o quê? Vamos iniciar a nova linha 1. Se aqui nós fizemos a nova linha pivô, nós iremos usar essa nova linha pivô, claro, para encontrar a nova linha 1. Como? Vamos pegar a nova linha pivô e multiplicar pelo quê? Multiplicaremos pelo elemento da coluna x1 referente à linha 1, que nesse caso é o menos 350. Mas não vai ser só isso. Como nós vimos na aula de teoria, temos que multiplicar pelo oposto. Então fazemos a nova linha pivô vezes esse valor mais a linha 1. E vamos encontrar a nova linha 1, ok? Então, seguimos para a nova linha 2. A nova linha 2, nós vamos na tabela, pegamos o elemento da coluna x1 referente à linha 2, que é o 1. Então, multiplicamos esse elemento negativo, o oposto, pela nova linha pivô e somamos a linha 2, como a gente já vem fazendo. Encontraremos assim a nova linha 2. Seguimos para a linha 4. A linha pivô já é referente à linha 3. Então, na nova linha 4, fazemos a mesma coisa. Vamos na tabela, selecionamos o elemento da linha 4, que é o 12, e iremos pegar o seu oposto, que é o menos 12. E multiplicaremos pela linha pivô, certo? Somamos a linha 4. Vamos ter a nova linha pivô. Feito tudo isso, nós iremos fazer o quê? Iremos construir a nova tabela, que é essa. Só que vocês lembram que não pode ter elemento negativo, x1 e x2. Tem que ser maior ou igual a zero. É uma das restrições. Então vamos seguir com uma nova interação. Então definimos de novo a nova linha pivô. O menor elemento da primeira linha é o menos 655, certo? Claro, também temos que fazer a nova coluna, que é o b por x2. E selecionamos o menor elemento, que é o 7879. Cruzamos, encontramos o elemento pivô. Então pegamos essa linha pivô, dividimos pelo elemento pivô. A partir disso, iremos ter a nova linha pivô. E, mais uma vez, definimos a nova linha 1, que vai ser o quê? Vamos na nova tabela. O elemento referente à linha 1 da coluna pivô é o 65,5, certo? Vamos multiplicar pela sua versão positiva.
e somaremos mais um. Então, multiplica a linha pivô por 65,5 mais a linha 1. Feito isso, nós encontraremos, finalmente, a nova linha 1. E fazemos a mesmíssima coisa pela nova linha 3. Vamos na tabela, olhamos a linha 3, selecionamos o elemento que cruza com a coluna do elemento pivô e multiplicamos o seu oposto pela nova linha pivô e somamos a linha 3, encontrando assim a nova linha 3. Lembrem-se que a linha pivô ela se refere à linha 2, ok? Então a linha 3 tá, já foi. Vamos fazer a linha 4. Faremos a mesmíssima coisa. A tabela, pegamos o 7,92, o seu oposto, que é o negativo disso, multiplicamos pela nova linha pivô e somamos a linha 4. Somando, multiplicando e somando, nós encontraremos finalmente a nova linha 4, certo? Montamos assim finalmente a nossa tabela final. Essa tabela final, vocês veem que ela não chega a formar uma matriz identidade perfeita. Tem ali o 1, o 0, 1, 1. Tem um degrau errado. Não tem problema. Não interfere. Por quê? Observe que quando a gente quiser analisar a quantidade ideal de x1, nós iremos procurar em qual linha se encontra o 1. É na terceira. Então, o terceiro elemento da coluna B é o 121, que nesse caso vai ser o valor ótimo, de otimalidade. Assim como o x2, que o 1 está na linha 2. Logo, quando de x2 forem vendidos 78 itens, teremos a otimalidade. E o lucro ótimo vai ser 60.660.065 reais. 66 mil, basicamente. Certo? Esse é o exercício. É um processo mecânico que você faz na mão, você vai fazendo. É trabalhoso. Você pode errar um valor. Você pode errar casas decimais, pode dar um valor diferente, uma margem diferente. E é justamente por isso que nós iremos aplicar o, o mesmo problema no Excel. Então, eu vou ensinar vocês como é que a gente faz isso no Excel, certo? Monta essa tabela. Então, vamos para o Excel. Pessoal, então aqui nós estamos no Excel, certo? Então, vamos fazer nossa aplicação no Excel. Então, vamos entender como é que a gente usa e como a gente monta o modelo matemático, ok? Eu estou com o modelo aqui ao lado. Então, vamos seguindo primeiro colocando o quê? A função objetivo. Eu vou colocar aqui nessa célula, função objetivo, que vai ficar aqui, certo? Os coeficientes ficarão nessa parte. Nessa primeira coluna, vamos ter a variável x1. Nessa segunda coluna, colocamos a variável x2. Então, a função objetivo na variável x1, o seu coeficiente é 300. E na x2, 350, certo? Então, aqui nós vamos colocar a função objetivo em si, certo? Nesse espaço. Eu vou colocar ele em outra cor para ficar mais visível. Aqui também. Nesses locais onde eu estou preenchendo com outra cor, são os espaços em que aparecerão os resultados, certo? Então, ok. Aqui, nesse ponto, nós temos que colocar a função somar produto, tá certo? Que basicamente será a nossa função objetiva em si. E como que ela vai funcionar? Ela vai ser essas duas células aqui, ponto e vírgula, essas daqui. Dá um Enter. Pronto, tá zero, tá ok, certo? Agora vamos vir aqui e vamos colocar as nossas restrições. Então, sujeito a. Nós temos três restrições, então vai ser R1, R2 e R3, ok? Então, aqui nos coeficientes de R1, nós temos U e 1, tá? Aqui nós temos 9 e 6, e aqui 12 e 16, ok? Aqui nós vamos colocar, vamos em inserir símbolos, e colocaremos o sinal de menor ou igual. Acho que eu coloquei duas vezes. Foi duas vezes, mas tudo bem. Vamos colocar o sinal de menor ou igual. Então aqui e aqui. Menor ou igual ao quê? Ao disponível. Que vai ser o B lá da nossa tabela.
Então, 1566, 2880. E aqui vai ser o consumo, que é o que foi utilizado. E nós vamos preencher também em azul, certo? Então, temos aqui nosso modelo organizado, mas está faltando adicionar essa mesma fórmula aqui. Então, vamos colocar somar produto. E agora tem que ter um pouco de atenção, que é aqui onde nós vamos escolher quais células serão utilizadas. Então, vocês vão pegar as variáveis, as células das restrições, na verdade, e depois essas duas células que a gente colocou em azul, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos travar a célula C e a D. E aqui está em vermelho, nós travamos as células e as colunas, tudo. As linhas e as colunas, deixa tudo travado, certo? Dá um Enter. E vamos apenas arrastar. O modelo está pronto. Esse aqui é o nosso modelo. Então nós vamos em dados, vamos aqui em solver, certo? Ok. Aqui nós vamos ter que definir qual a célula da função objetivo. Então aqui a gente clica aqui e vai naquela célulazinha azul. Definimos. Aqui nós temos que essa função é para o quê? Máximo ou mínimo? Pode ser o mínimo, mas o nosso é maximização, certo? E aqui nós vamos colocar as variáveis, as células variáveis, que são essas duas, ok? E aqui é as restrições. Então vamos colocar aqui, ó, adicionar. Vamos colocar primeiro o que foi consumido e a restrição. Adiciona. Depois, consumido, restrição, adiciona, consumido, restrição. O último, dá um OK. Colocamos. Aqui temos as opções. Vamos no LP Simplex. E pronto. Aqui está tudo OK. Clicamos em resolver. OK, damos um OK. Pronto. Temos o resultado, certo? Vou até colocar isso daqui de outra cor. Colocar em negrito também para ficar mais visível. Pronto. Esse aqui é o nosso modelo. Bem simples. Vocês veem que com relação ao quando a gente fez na mão, tem uma pequena diferença nas casas decimais. Mas basicamente é isso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pratiquem, podem fazer com outros exemplos, tudo mais. Mas não mais é isso. Muito obrigado e até a próxima.